Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa mais uma edição do Ceará em Pauta pela nossa Sertão TV. A você que nos acompanha pelo canal 180, seja muito bem-vindo. Nosso programa de entrevista política no ar também, através das nossas redes sociais. Inclusive, quero convidar você a partir de agora para se inscrever no nosso canal no YouTube. Apesar de operar na BrisaNet, mas a gente não esqueceu das nossas redes sociais. É muito importante que você acompanhe o nosso conteúdo tanto no canal no YouTube, como também no nosso Facebook. E não esqueça, claro, do nosso Instagram, Sertão TV Ceará. Lá você acompanha, inclusive, todos os bastidores da nossa primeira TV aqui da região centro do estado. Mas eu quero convidar a você que nos acompanha para sair da região do Sertão Central, do Sertão Cearense, e a gente caminhar um pouquinho pelo litoral leste e capital Fortaleza. Sabe por quê? A gente conversa hoje com a vice-prefeita do município de Aracati, Maria Denise Rocha Menezes. O município, situado no litoral leste cearense, é governado inclusive atualmente pelo ex-secretário de Turismo do Ceará, Bismarck Maia, e tem como vice-prefeita a doutora Denise, filiada ao PT, é natural de Fortaleza e tem como profissão médica oftalmologista. Doutora Denise, prazer recebê-la aqui no Ceará em Pauta. Seja muito bem-vinda, dizer da satisfação em receber e vamos conversar e falar um pouquinho de política, né? Olá, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? E voltar aqui nessa terrinha gostosa, passando por Quixadá, já fiz selfies e adorei. Apesar de que o nosso Aracati também não tem comparação, né? Vamos... Quando a gente começa a ser bairrista, mas eu quero agradecer o convite. É muito importante que a gente possa se comunicar, né? Então, principalmente através da pessoa do Abelardo, Fabiano. Muito obrigada por estar aqui. E vamos lá, vamos conversar. Doutora, a senhora é filiada ao Partido dos Trabalhadores, é médica. Com muita honra. A senhora é médica, está no seu segundo mandato como vice-prefeita. Daqui a pouco eu quero saber do seu futuro. Mas primeiro, eu li um rápido currículo, mas eu quero conhecer um pouquinho mais, saber a sua trajetória política, como é a sua família, a senhora é a primeira política da família, se já tem um político na família ou uma política. Como é que a senhora entrou nesse ramo da política e quem é de fato a doutora Denise? A doutora Denise é uma mulher que se preocupa muito com as pessoas, que antes, quando ela era jovem, ela era muito religiosa, católica, gostava de ajudar as pessoas e que descobriu na política uma maneira muito maior de poder ajudar. Então, a política, eu acredito nas políticas públicas. Eu acredito que através da política pública a gente pode ajudar muito mais as pessoas. Casei nova, fiz tudo muito, a minha vida tudo começou muito cedo. Entrei na faculdade com 18, saí com 24, fui mãe com 20 e 23. Tenho hoje 2 filhos médicos, conheci meu marido na faculdade, o Valdir, que é médico também, eu na calorada, entrando na faculdade, e ele saindo, muito engraçado nosso encontro, nós nos conhecemos na sala de necrópsia da faculdade. Eu na calorada, ele quinto anista, fazendo política dentro da faculdade, no centro acadêmico, porque eles iam se candidatar, então eu estava conhecendo, foram já fazer política para os calouros. E eu estava lá no meio dos calouros, e nessa turma enorme, quando chega no finzinho dessa visita à faculdade, que a gente no primeiro semestre ia para o PC, né? Fazia física, as nossas cadeiras eram física, química, biologia, então quer dizer, não tinha nada ainda de medicina. E a gente foi para o campus do Porangabuçu para conhecer o campus, morrendo de vontade de se sentir médica. E conheci o Valdir, que estava entrando no internato, saindo da faculdade. E pronto. Casamos 2 anos depois. Fui mãe durante a faculdade, os meus 2 filhos nasceram, eu acadêmica de medicina, tenho o maior orgulho de nunca ter perdido um semestre, então nada atrapalhou. Consegui fazer assim aquela lavagem cerebral, eles são médicos também. E já estou agora começando com um neto. Disse, João, tu vai fazer medicina, tu vai ser médica como a vovó e como o papai. Mas eu
Eu acho que o médico, ele conhece o lado frágil das pessoas, então eu gosto muito, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de saber das dores das pessoas e, claro, que curar ainda mais. Sou oftalmologista, uma profissão que me dá muito prazer, porque você fazer o outro enxergar é muito bom, é muito prazeroso, né? Então é muito gratificante operar. Eu sou cirurgiã, opero catarata, glaucomatóloga, trato os pacientes com glaucoma, faço cirurgia de glaucoma quando é necessário. Então eu gosto também muito de exercer a medicina. Mas eu estou me dando ao luxo de também fazer política, né? Porque eu acho que na nossa vida privada você ajuda as pessoas. Eu posso conseguir uma consulta, uma cortesia, fazer uma cortesia para um amigo, mas através da política pública você pode ajudar muito mais, né? Então eu acho que se você, pela política pública, você tem condições de poder fazer uma coisa muito mais macro, principalmente diminuir a desigualdade social, que é o que a gente mais sente hoje, né? A gente vê no governo do PT, que eu tenho muito orgulho, eu fui vereadora, quando a Dilma, eu entrei na política pela porta de entrada. Eu sempre achei que o vereador é aquela pessoa que está mais próxima do povo, e eu sempre procurei estar muito próximo das pessoas, porque se eu quero representar uma pessoa, se eu quero representar o povo do Aracati, enquanto eu fui vereadora, o meu maior empenho era esse. Então a senhora já foi vereadora? Eu fui vereadora. Por um mandato? Um mandato. Eu fui vereadora um mandato, de 2013 a 2017. Depois eu fui vice-prefeita do Bismarck e agora a gente está no segundo mandato. Mas eu faço política toda hora. Eu entendi... Seu esposo também foi vereador. Eu entendi que eu já faço política naturalmente, né? Então não adianta... eu não preciso de mandato para fazer política, né? Porque eu acho que o ser humano é um ser político, né? Então você só tem que querer, né? Você só tem que querer fazer política bem feita, porque isso aqui que a gente está fazendo é política. Você estar cuidando, você estar tratando do bem-estar da população é política, né? Você com mandato ou sem. Claro que você com mandato você tem muito mais condições, né? Então é por isso que é importante a gente fazer política dentro do mandato. Bom, doutora Denise, inclusive, é uma das primeiras políticas a participar do Ceará em Pauta da região do Litoral Leste, né? A senhora que exerce mandato eletivo lá, tem forte raiz também na capital, Fortaleza, é natural de lá. Doutora, a senhora é vice-prefeita, mas rapidinho, atualmente, politicamente, a senhora não comunga da mesma situação política com o prefeito, não é assim, o Bismarck? Isso. Nós tivemos o primeiro mandato do Bismarck, eu participei como assessora mesmo, ativamente, tive muito orgulho em reconstruir a cidade do Aracati, que na verdade a gente precisava de um prefeito com um impacto em obras, o quanto que ele fez. Então o Aracati dá gosto de você chegar lá, você vê, tá todo bonitinho, todo arrumadinho, muito limpo. Eu acho que uma das maiores coisas é o Aracati limpo. Tem estradas vicinais, então eu tenho muito orgulho de ter feito parte do primeiro mandato do Bismarck. Nessa gestão, curiosamente, ele não quis a minha presença. E como eu fui criada, a mamãe fazendo chantagem, né? Que a mãe gosta de fazer chantagem. A mamãe dizia assim, eu só quero quem me quer. Então eu acabei criando meu filho também assim, eu quero quem me quer. Então, se ele não... rumo, né? Exatamente. Vamos doutora, pra frente. A senhora considera que tem uma atuação política independente em relação à sua questão de ter sido candidata a vice, mas ter sido também vereadora antes, que é importante também no seu currículo. A senhora se considera, de certo modo, uma política independente em relação a outras figuras da sociedade ou da família? Não sei como é que seria isso. O político lá em casa era o Valdir, o meu esposo. O meu esposo, ele sempre fez política do centro acadêmico, né, política estudantil.
e depois ele queria ser o prefeito do Aracati, né? Então ele tinha esse sonho de poder ajudar a terra dele. Eu sou de Fortaleza, eu conheci Aracati pelas mãos do Valdir, pelos olhos do Valdir, então todo o amor que ele tem por Aracati, ele conseguiu colocar no meu coração. E conheci Aracati 15 dias depois que a gente começou a namorar. E depois, eu não vou nem mentir que eu não queria muito que ele fosse candidato. Eu achava que a gente tinha uma vida para construir, uma carreira, 2 carreiras muito bacanas, nós 2 médicos, então passei 20 anos, ele é médico também. Profissionalmente, vocês são bem realizados? Muito bem realizados. O Valdir é um super gestor, foi diretor do Hospital César Carlos, foi diretor do SENGE, foi diretor do Hospital da Mulher, como médico, como político, agora como vereador. Ele foi presidente da Câmara, como vice-prefeito ele foi secretário de saúde, então ele é um grande gestor. A senhora hoje atua onde, doutora? Hoje eu faço basicamente por terceiro setor, né? Projetos sociais. Então, eu preciso estar perto das pessoas, antes mesmo de eu ser vereadora. Quando a gente... Então, eu passei 20 anos, nós temos 34 anos de casados, eu passei 20 anos indo para Aracati, vamos comprar uma casa em Canoa, a gente olha alternado, nós vamos comprar uma casa em Quixaba, vamos... E a gente nunca comprou. E ficava lá na casa da sogra, eu achava bom, que ela morava bem no centro, mora ainda hoje, tem 98 anos, mora ainda hoje bem no centro da cidade, uma comerciante bem antiga. Eu levava os filhos, com toda a mordomia de estar na casa da sogra, os filhos pequenos. E assim ficamos por 20 anos. Quando o Valdir realmente decidiu que ia ser candidato a prefeito, a gente comprou uma casa tombada, a rua inteira é tombada, um casarão antigo maravilhoso. E eu já tinha perdido toda a vontade de ter casa de praia, casa de sítio, que a gente acabou que já tinha tido outras experiências em outros lugares. E compramos uma casa no centro da cidade, para colocar a cadeira na calçada, para conversar, para receber os amigos. Porque na hora que você vai para um sítio, você fica ligando para os amigos, ou venham para cá, porque, né? Isolado. Enquanto que não é no Aracati, não. A gente fica lá nesse casarão enorme, só os 2 velhinhos, como eu digo, e a casa está sempre cheia. A casa está sempre cheia de amigos. Era um hotel, foi o primeiro hotel da cidade, esse casarão, por isso que ele ainda é conhecido hoje como o Casarão, porque na verdade era o Hotel Casarão, que já recebeu os artistas famosos quando iam para Aracati, se hospedavam lá, então tem muitas histórias. E continua sendo essa casa que recebe as pessoas, que eu consulto dia de sábado de manhã, não tem um consultório completo, mas sábado de manhã, embaixo da minha casa, eu tenho um aparelho que eu vejo se a pessoa está com inflamação, um dos aparelhos do consultório, eu não tenho um consultório oftalmológico completo, mas eu tenho, que é o biomicroscópio, e a gente atende essas pessoas gratuitamente, quem chegar. Às vezes as pessoas perguntam, os pacientes mesmo, doutora, a senhora tem consultório em Aracati? Eu disse, não, lá no Aracati eu só atendo de graça. Então, independente de raça, cor, classe, a gente atende todo mundo, todo sábado de manhã. Eu e o Valdir. O Valdir é clínico geral, geriatra, então ele precisa de menos aparelhagem. Eu, quando preciso de alguma coisa mais importante, eu encaminho para Fortaleza, né? Quando eu não consigo resolver em Aracati, com o pouco que eu tenho, eu encaminho para Fortaleza, já temos pacientes e vamos fazendo a política privada, né? Que é o que você pode fazer de pouquinho. Independente disso, eu já estava começando a falar e acabei. A gente tem o projeto Som da Vila. Pronto, queria que a senhora falasse daqui a pouco dele e também um outro projeto, que é o Caminhos da Cidadania, não é isso? Sim. Já, aqui no Ceará em Pauta. A gente vai fazer o primeiro intervalo comercial e na sequência eu quero saber também da doutora Denise o futuro político dela. Se ela está imaginando ser candidata, quem sabe, ano que vem. Daqui a pouco os detalhes.
Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi gente, eu sou Zé Neto dos Teclados, quero dizer para vocês que eu estou na programação da Sertão TV como ouvinte e telespectador desta TV que é tudo de bom para você, de Quixeramobim para o mundo. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Nerd. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Sertão TV, feita para você. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com a vice-prefeita de Aracati, doutora Denise. Doutora, depois dessa apresentação, conhecer um pouco mais da sua atuação profissional e política, eu lhe pergunto, 2022 está batendo a porta. E o futuro político da senhora? O que é que tem imaginado? Vai tentar algum cargo ano que vem? Como é que a senhora se vê em 2022? Desde que eu entrei na política, eu não perdi nenhuma. Então, eu não quero muito da minha vida não, eu sei ser feliz com o que eu tenho. Eu sou feliz toda hora, então eu nasci, eu acho que o ser humano, a gente veio para essa terra com a missão de ser feliz e de poder melhorar a vida das pessoas. Eu só vou entrar na política, só vou encarar 2022 se for para ganhar. Eu não preciso. Agora, claro, o partido quer, as pessoas acreditam nisso, as mulheres querem, né? É importante. Eu nunca me vi muito feminista. Eu estou feminista muito mais com a minha vida política. É engraçado isso, porque no fundo eu fui privilegiada, né? Então eu sempre estudei, eu sempre fui uma menina muito estudiosa, então eu não tive dificuldades de estar onde eu quero estar. Mas outras mulheres precisam, né? Então, não tem a mesma oportunidade. O Elas por Elas é um programa de web que eu faço, conversando com mulheres, dando voz às mulheres, tem me ensinado muito. As pessoas não acreditam Onde é que a gente acompanha esse conteúdo, doutora? o quanto eu aprendo com essas mulheres. Nas suas redes sociais? Nas redes sociais. Hoje mesmo, antes de vir para cá, a gente já gravou um com as mulheres que lutam por terra. Você tem noção de uma mulher branca como eu, que estudou nos melhores colégios, sabe conversar
com a mulher que para ter o direito até a terra, precisou lutar muito, precisou ir para acampamento. Isso eu aprendo, é muito enriquecedor. Então, eu quero que esse aprendizado que eu estou tendo, outras mulheres que estejam assistindo, outras pessoas também tenham. Então, eu faço assim, por temas. Eu tive o prazer de entrevistar as mulheres trans. Tem noção do quanto que uma mulher trans sofre? A pessoa, desde criança, se percebe mulher no corpo de homem, ele biologicamente é uma mulher trans, né? Então, esse aprendizado, essa felicidade de poder conversar com essas mulheres, não tem nada que tire esse prazer, né? E eu acredito que a gente tem essa missão para isso, para poder e são essas pessoas, são essas minorias que estão sofrendo, que nós temos a obrigação de dar voz, nós temos de lutar. Elas precisam de pessoas que estejam dispostas a lutar, né? E eu estou disposta a lutar por todas elas. Situação do partido definido, doutora Denise, a senhora tem afinidade com o PT, vai permanecer nele, janela partidária está abrindo aí no começo do ano que vem. Como é que está a situação partidária? Não tem perigo de eu sair do PT, não existe. Isso aí eu ri porque logo quando eu era vereadora, todo mundo adora dizer que o PT briga, né? Na verdade, o PT não briga. O PT é o partido mais democrático que existe, porque o PT não tem dono. Então, a gente treina a democracia dentro do partido. Então, a gente exerce a democracia já dentro do partido. O que é que acontece? Eu era vereadora e existiu outro... Fomos para a oposição, meu marido era vice em Aracati, nós fomos para a oposição e o outro grupo do partido ficou na gestão. Então, era uma briga desnecessária, tão boba, mas o que é que acontecia? Eles ficavam dizendo, tu vai sair, mandavam os outros colegas vereadores dizer, tu vai sair do partido? Eu disse, eu não. Mas a presidência do partido está com outro grupo. E ele já disse que não vai te dar coligação. Não vai coligar. E aí, como é que vai ser? Tu vai deixar de ser vereadora? Eu disse, rapaz, é o seguinte, eu não preciso ser vereadora, não. Mas o partido precisa de uma vereadora como eu. Então, não estou preocupada, não. Aí, resumindo, o outro colega que queria participar do segundo pleito foi que acabou saindo do PT. Já dizendo, se a Denise não sair, eu saio e nós não vamos fazer coligação com nenhum partido e ela não vai ser, nós vamos inviabilizar a candidatura dela. E acabou que eu fui vice. Então, eu entrego muito a Deus, sabe? Eu acho que as pessoas, quando você tem boa vontade, quando você realmente está querendo fazer as coisas certas, Deus provém. Mas do partido eu não saio. Não saio porque eu tenho muito orgulho do que o Partido dos Trabalhadores construiu e pode voltar a construir nesse Brasil. Nós precisamos, o Brasil, o povo brasileiro precisa urgentemente ter um presidente de novo. Um presidente, não qualquer presidente. A gente precisa do Lula presidente. Então, ser do partido do Lula, nesse momento, olha, eu sofri tanto, gritei tanto Lula livre, não existe a menor possibilidade de entrar em qualquer outro partido que não seja o PT, o Partido dos Trabalhadores. E o Partido dos Trabalhadores está incentivando a senhora a ser candidata estadual ou federal? Como é que está essa estadual. Situação? Estadual. Como é que a senhora tem analisado essa questão da legenda? Acredita que há possibilidade em 2022 de obter vitória? Como é que a senhora está trabalhando? Tem que trabalhar muito, né? Eu não sou ingênua de acreditar que é fácil. Mas a gente tem tentado construir. A coligação já está descartada no ano que vem, né? Eu acho um grande avanço. Nós, enquanto eu tomei conta direitinho da candidatura dos vereadores do PT de Aracati. E você não tem noção do que é você ter
como candidato um monte de líder comunitário. Nós ousamos. Quando eu fui vice, o primeiro mandato, e o meu marido foi o candidato a vereador, ele tirou 1.670 votos. Foi o mais votado. Agora, ele não quis mais se candidatar, a opção dele. E as pessoas têm a opção de fazer o que querem, né? Então ele não quis, não quer mais ter mandato em partido, na política. Ele faz política de outras maneiras, como eu já disse, todo mundo faz política toda hora. Mas nós ousamos candidatar 19 candidatos. 10 não tinham carro. Nós tínhamos líderes comunitários, agricultora familiar, assentado, professor, mulher de periferia, mulher negra. Então, você poder realmente ter um líder comunitário ali no papel de vereador, isso é muito bacana. Isso só acontece porque não teve coligação. Porque senão as pessoas não tinham nem coragem. E com esses candidatos, todos, acabou que a nossa candidata, que foi eleita, a nossa vereadora, foi eleita com 600 e poucos votos. Mas quem elegeu ela não foi ela, é quase que um mandato popular. Foi 3.250 votos. Mais 600 votos, a gente tinha eleito o segundo. Só que, infelizmente, teve candidato que não tinha carro para se locomover. Tinha 10 candidatos que não tinham uma moto para se locomover. Mas, mesmo assim, eles tiraram 50 votos, 100 votos, e todos esses você vai somando. Então, é possível, isso é democrático, né? Você tem uma candidata só porque não teve coligação. Se tivesse coligação, ela jamais teria sido eleita. Então, e fortalece o partido, então. Fortalece o partido. Você não fica na mão de... Se você sai por algum motivo, você está entregando o seu espaço para uma pessoa que pensa igual a você, né? Que realmente ela é do seu partido. Não é umas coligações loucas que na hora de voto, os políticos ficam tudo doidos, né? Que na hora que pensa em voto, nós mesmos, eu também me coloco junto, a gente topa tudo, faz coligação que é impossível fazer. Partidos, por exemplo, que ideologicamente falando, não se combinariam. Não se combinariam nunca, mas na hora, quando chega bem pertinho, parece que fica todo mundo burro e quer fazer as coisas que não pode. Então, que bom que não tem a coligação, né? Eu acho que isso fortalece o partido e você dá chance para que as pessoas sejam candidatas e sejam eleitas, né? Então, você tem uma maior representatividade, né? Então, eu acho muito bom. Eu fico muito satisfeita em poder concorrer uma possível candidatura para deputada nesse nível. Porque eu sei que uma pessoa pequena como eu, que não tem um mandato, que estou em segundo mandato, eu faço política no interior, eu acho que eu tenho chance. Assim como os vereadores de Aracati, eu dei muita corda que eu achava que a gente podia ter feito 2. Só para o pessoal de casa entender, Aracati, por exemplo, ela é quase parecida com Quixeramobim, tem uma população um pouquinho menor, mas é mais ou menos dentro de uma média política em questão de eleitores e média também de coeficiente eleitoral. Enfim, só para vocês entenderem a proporção do município. Quando a vereadora falar a quantidade de votos, para vocês terem ideia do tamanho, né? O coeficiente eleitoral foi 2.750. É o daqui, então, né? Ficou praticamente igual o de Se a gente tivesse mais 600 votos, teria eleito o segundo na segunda rodada. Que é o da sobra, né? A sobra. Doutora Denise, com relação ainda à sua eventual candidatura ano que vem, a senhora mantém reduta eleitoral onde? Aracati e onde mais? A senhora se considera Fortaleza, Litoral Leste. Mas eu vou atrás de voto onde tiver. Afinal, inclusive aqui. Será deputada? Vai ser do Ceará todo, exatamente. Mas concentra basicamente Fortaleza e o Litoral Leste, ali com Aracati, né? Dentro do partido, do PT, quem mais lhe incentiva a ser candidata? Eu sou do campo democrático, né? Assim, a minha ala dentro do partido é o campo democrático. Que é liderado? Que é liderado pelo Guimarães. Quixeramobinense, por sinal. Quixeramobinense. Doida para não ir cantar, dar um beijo na mãe dele. Mas hoje não vai dar tempo, não. Viu, dona Laís? Da próxima vez eu venho. Doutora Denise,
José Guimarães, quando a senhora fala isso, é porque dentro do PT há algumas correntes, inclusive na vinda do Lula, inclusive é o da corrente do Lula, é a corrente da Gleice, é a CNB. E aí tem aquela liderada pelo Guimarães, tem aquela outra que tem ali o Zé Ayrton Cirilo, a Luiziane Lins. Como é que vocês lidam com esses conflitos internos de corrente, doutora Denise? Quando lhe perguntam, o que é que a senhora responde, geralmente? Eu digo exatamente isso. Não é conflito. Na verdade, a gente pensa diferente, mas no total a gente pensa igual, né? Então, no fundo a gente é companheiro, no fundo a gente quer o melhor para o Brasil. Então, são só pequenas divergências políticas que todo mundo tem. E no final ninguém sai do partido, né? Ninguém sai do partido. Fica todo mundo aqui, a gente briga, depois igual irmão, briga de irmão, briga, depois faz as pazes. Se entende, né? Bom, daqui a pouco a gente fala dos 2 projetos mantidos pela doutora Denise, a gente faz mais um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu trato. Caminhos da Cidadania em Fortaleza e o Som da Vila em Aracati. Já no retorno do intervalo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Alô amigos, eu sou Chiquinho Alexandre e estou aqui na Sertão TV. Queria agradecer o espaço que é cedido a todos os músicos de Quixeramobim e de todo o Sertão Central, porque aqui a Sertão TV é feita para você. Sertão TV, feita para você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica! Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com a doutora Denise, ela que é vice-prefeita, doutora Denise Rocha Menezes, vice-prefeita do município de Aracati. Doutora, Som da Vila, projeto desenvolvido em Aracati, sua assessoria me passa, e Caminhos da Cidadania em Fortaleza. Queria que a senhora explicasse. O projeto Som da Vila, eu sou super carnavalesca. O projeto Som da Vila nasceu... Então deu certo no Aracati? Deu. Não tem noção do que é que eu faço no carnaval, não. Eu saio em todos os blocos. Eu saio debaixo de boneco gigante do Hélio Santos. Agora eu não saio mais não, porque eu tô ficando velhinha. A coluna não dói. Mas o projeto Som da Vila nasceu debaixo de um... Quando a gente comprou esse casarão no Aracati, a gente foi entrar na cultura, né? Porque uma coisa é você ir uma vez por mês na cidade, outra coisa é você estar no final de semana. Então eu precisava me enturmar na cidade, né? E eu sou uma pessoa que gosto muito, valorizo muito a cultura. Então o Hélio Santos é uma grande referência para mim, de artista que precisa de incentivo. E eu emprestei a parte de baixo do casarão, é muita casa, como eu já disse, para o Hélio guardar os seus bonecos gigantes lá. E claro que um belo dia, uma terça-feira de carnaval, a casa já estava mais vazia, quase todo mundo saindo. Eu meio que morgando, escuto um barulho lá embaixo, eu vejo uma pessoa se arrumando com uns bonecos do Hélio. E corri e entrei debaixo do boneco. Os bonecos gigantes, enormes, maravilhosos. Aqui
o seu rosto é a saia da boneca, né? Então, é um cortejo de negro, né? O universo negro, o nome do bloco. Então tem o rei, a rainha, o príncipe. E eu estou debaixo de um boneco desse e um rapazinho, o Erivando. Denise, tu devia ir me ajudar a colocar um projeto lá na Vila Rafael. Eu disse, Vila Rafael? Sim, é uma periferia aqui do Aracati. Eu conversei com o Valdir que a gente podia comprar uns instrumentos, fazer tipo uma bandinha, instrumento de sopro. Há quanto tempo, doutor? Há 14 anos atrás. Eu disse, rapaz, vamos mudar o ritmo? Vamos botar batucada? Tanta vontade de uma batucada aqui no Aracati e não tem. Ele disse, tá bom. Som da Vila. Então criou-se o Som da Vila. Ele é professor de aula de circo. Ele ensinava as crianças, então o projeto começou no meio da rua. Ele já estava dando aula para as crianças aprenderem a andar de perna de pau, no meio da rua dessa Vila Rafael. A gente começou alugando uma casinha que guardava as pernas de pau, o material de circo. E depois a pessoa pediu a casa. Aí a gente teve o aniversário do Valdir, acho que 40 anos, 35 anos. Nós pedimos de presente instrumentos musicais e ganhamos violão e ganhamos tanta coisa. Muito mais do que a gente precisava. E começamos a montar, pagamos um professor e começamos a montar a banda do Som da Vila. Alugamos depois um outro espaço, quase vizinho, mas era tudo muito simples, muito rústico. Quando eu chamei uma amiga minha para dar aula de artesanato para as mães das crianças, eu já era vereadora, ela chegou assim, Denise, aquele ali é o projeto da vereadora, coisa feia, tão pequenininho, eu disse, vixe, é mesmo, né? Tu achas? Aí ela me insultou. Eu acabei comprando um terreno que estava à venda vizinha e a gente construiu para ser um projeto. Então, eu comecei assim, não, vou fazer um muro. Aí, nessa história de fazer o muro, acabamos fazendo o projeto. Foi construído para isso, começando com aula de reforço escolar para as crianças, capoeira, aula de música. Engraçado que o Som da Vila, a batucada, é o que as crianças hoje menos querem, então se elas não querem, não tem problema. Mas o nome continua. O nome continua. Já peguei até os instrumentos, depois eu vou fazer uma batucada lá em casa, vou fazer a batucada do PT. Então já peguei os instrumentos. Se esses meninos não querem tocar, eu levei os instrumentos lá para casa, então você vai ver que a juventude do PT daqui a pouco está fazendo batucada lá em casa. Mas você ainda mantém esse projeto ativo em Aracati? Mantenho. Cresceu muito, graças a Deus. Apareceu. A senhora tem ideia de quantos jovens e outras madrinhas. A última vez que eu perguntei, a gente tinha 79 crianças aprendendo com aula de circo, violão, música. Nós fizemos algo parecido lá no Casarão, no Natal. A gente tem 10 portas. A prefeitura daqui, achei muito parecida com o meu casarão lá do Aracati, porque são exatamente 5 portas em cima e 5 embaixo. E a gente já fez aquelas, tipo, as janelinhas do Natal de Luz, os meninos vão cantar. E com a pandemia, foi o que essa aqui é assim, a menina dos meus olhos. Com a pandemia, a gente teve que estar tudo quietinho e as crianças ficaram quietinhas também. E eu comecei a ficar doida dentro de casa, né? Porque uma pessoa que faz 1000 coisas como eu. Consigo ser mãe, avó, médica, vereadora, política, esposa, mulher, porque até isso dá trabalho, a gente tem que arrumar os cabelos, tem que pintar as raízes negras e brancas. Então ficar trancado dentro do Aracati foi assim, um enorme desafio para a minha saúde mental, né? Então, eu comecei a fazer, eu e o Valdir, logo que começou, eu disse, rapaz, como é que vai ser esses EPIs? Porque não dá tempo de fazer licitação. Como é que esse pessoal vai montar uma aula de Covid e os profissionais da saúde? Então, a gente começou a fazer face shields. Eu e meu marido olhamos um videozinho na internet
e começamos a fazer, cortava o acetato bem simplesinho, que era só uma folha de acetato, e aqui em cima a gente pregava com um gigolé, esses gigolé prontos. Então começamos a fazer esses gigolé, esses face shields para todos os profissionais de saúde, depois para todos os vendedores, para todos o pessoal de farmácia, para todos os motoboys. Foram mais de 1.200 distribuídos. Um dia eu estou descendo, a lotérica é o fundo correspondente com a minha casa, então quer dizer, são 3 voltas. Um dia eu estou descendo para comprar pão, a fila está lá em casa, a fila do auxílio emergencial. Todo mundo sem máscara. Eu disse, esse povo, Bolsonaro quer matar. Ele quer matar o povo na fila, porque está todo mundo aglomerado aqui. Comecei a fazer máscara de tecido. Como na Vila Rafael eu trabalho com essas mulheres fazendo roupa, então a gente já tem eu já conheço as costureiras, e eu comecei a fazer máscara de tecido. Ficou caro, eu comecei a vender. Quando começou a voltar, quando foi assim, mais ou menos em agosto do ano passado, começou a voltar, eu comecei a vender 50% mais caro, porque o outro 50% é uma maneira de sustentar. Eu doava, eu vendia uma para poder pagar a metade da outra. Então, a cada 2 que a pessoa me comprasse com a sua logomarca da sua clínica, eu mesmo lá na clínica, comecei comprando para mim mesmo, né? E depois fiz propaganda no Face e as pessoas foram. Depois a gente fez barreiras sanitárias, né? Quando ficou o lockdown mesmo. Então a gente começou a fazer sopa para dar para as pessoas das barreiras sanitárias que estavam voluntariamente trabalhando e as pessoas da fila, 5 horas da manhã. E o projeto, a gente começou fazendo nas casas dos voluntários, passou de 2 casas, 2 pessoas, porque a pessoa vai cansando, né? O trabalho voluntário, ele é cansativo, tem um limite. Então, acabou. E o mais bacana foi que as pessoas da Vila Rafael, do Projeto Som da Vila, foram voluntários. Então, foi muito prazeroso para mim saber que as pessoas estavam gostando, né? Então, os professores, a professora de aula de reforço escolar, e acabou que a gente foi levando naturalmente para a cozinha lá do Projeto Som da Vila, e a gente começou a fazer o caldo para essas pessoas. Fazia cesta básica. No São João, na época de junho, que ninguém aguentava mais, que eu passava o tempo todo no Facebook pedindo cesta básica para o povo, porque passava o tempo todo o pessoal me pedindo também, né? Então, na época do São João, quando eu não tinha mais o que pensar, como é que eu ia arranjar a cesta básica, eu disse, eu vou fazer o São João solidário. Porque aí eu criei o grupo Solidariedade Aracati. Bem na época da pandemia, no dia 25 de março de 2020, criou-se um grupo de Facebook, que ainda existe até hoje, que é o Solidariedade Aracati, e que todo mundo ajudava. Na época da campanha foi um problema, porque a oposição quis dizer que eu tinha doado cesta básica em março, porque eu estava pensando que eu ia ser candidata. Ninguém sabia nem se ia ter eleição ano passado, né? Bom, mas em junho, o que é que eu fiz? Eu botei 2 casais de matutos, das quadrilhas lindas do Aracati, todo mundo estavam doidos para dançar, né, sem ter São João. Botei um carro de som, esses 2 casais dançando atrás e um carro recolhendo alimentos. Eu dizia que a gente doava alegria e as pessoas doavam quilo de alimento. Mas a gente arrecadou tanto, a gente fez tanta cesta básica. Saía normalmente quinta, sexta e sábado, as 4 semanas do mês. E no fim, quando eu vi que não tinha mais condições das pessoas, que as pessoas também, hoje ainda mais, estão empobrecendo. Então, em agosto do ano passado, nós começamos a fazer a Quentinha Solidária. A gente faz hoje, essa Quentinha Solidária começou em agosto do ano passado, demos uma parada na época da campanha. Foi a época, janeiro, eu comecei a reformar, porque aí era só a lanchonetezinha do projeto, era pequeno, eu construí realmente uma cozinha comunitária e todo nos padrões, com alvará, tudo certinho, com cerâmica até o teto, com fogão industrial. E hoje a gente fornece
80, mas tem dia que é 90, que acontece milagre. Quentinhas por dia, nessa região de periferia. Com assistente social lá dentro, cadastrando as pessoas com insegurança alimentar. E a gente fornece a R$2. Hoje mesmo eu estava conversando com ela, as pessoas diminuíram a doação, porque tudo se naturaliza, né? Eu tenho muito medo da dureza do coração da gente, né? Porque a gente vai começando a se acostumar a ver pobre na rua. A gente vai começando a doar menos. E também porque a gente começa a estar pobre também. Está todo mundo mais pobre, com toda certeza. Então, eu estava conversando hoje com a minha assistente social lá do projeto, eu acho que a gente vai precisar aumentar para R$3, porque tudo subiu. Com esses R$2 a gente compra a mistura, digamos assim, que é a proteína, que é frango. A gente não tem condições. A gente faz frango só segunda a sexta. Segunda, quarta e sexta é frango. Terça é baião com carne de porco e quinta é carne moída. Mas aí a gente vive procurando promoção. Promoção. Uma mulher como eu, que nunca foi dona de casa direito, agora eu vivo em supermercado procurando promoção de chifilézinho de frango. Então, de segunda a sexta a gente fornece essa quentinha solidária a R$2 na Vila Rafael, na periferia do Aracati. Vivo no Facebook pedindo Pix, pedindo doação. A gente tem os padrinhos, a gente tem 4 padrinhos fixos que com essa doação que eles fazem a gente consegue pagar o gás. Com os R$2, teoricamente, é para pagar a proteína e a verdura. Perfeitamente. E o resto é doação. Mas dá. O mais importante é que dá. Vamos aqui correr rapidinho com o tempo. Eu queria só, rapidinho também, o Caminhos da Cidadania. Leva serviço de saúde para comunidades em Fortaleza. Caminho de Cidadania é outro grande prazer que eu tenho, que ela... Na hora que a gente vai conhecendo a comunidade, como eu disse, eu sempre me dediquei muito mais ao Aracati, né? Mas agora a gente precisa estar mais perto das pessoas em Fortaleza também, a gente vai sentindo a necessidade das pessoas. As periferias, a periferia de uma grande cidade como Fortaleza é muito carente. É carente de tudo. É carente de médico. Olha, um paciente, eu estava conversando anteriormente contigo, aqui nos bastidores, chegou para mim, doutor, olha, porque faz 2 anos que eu estou aqui nessa fila de cirurgia de catarata. Aí me mostrou o papelzinho da Prefeitura de Fortaleza. Meu amigo, você está na fila para uma consulta oftalmológica. Ainda não é sequer o pedido da cirurgia de catarata. Então, por conta disso, a gente tem um trailer, que é um consultório oftalmológico. Aí sim é um consultório oftalmológico completo, com o aparelhinho de passar o óculos, com a lâmpada de fenda, o refrator, mesa, ar-condicionado, pia. E de 15 em 15 dias a gente faz um circuito com esse trailer, que sou eu, oftalmologista, o Valdir, clínico geral, mas aí a gente tem de voluntário, advogado, assistente social. Você não tem noção do quanto as pessoas precisam de advogado nas periferias de Fortaleza. É a maior fila. Se duvidar, é mais do que para médico. Não, é empate, digamos assim. Mas eu me assustei, né? Porque eu não tinha essa noção do quanto que as pessoas precisam de um advogado nas periferias de Fortaleza. A advogada de Quixadá, ela, a Grazi, a assistente social, dentista, ensinar a escovação para as crianças, que não dá para fazer muito mesmo, arte terapeuta também brincando com as crianças. E a gente está levando cidadania, caminhando com cidadania, caminhando com dignidade para as pessoas. E é muito satisfatório, é muito prazeroso, né, poder fazer o bem. Eu digo muito, é porque as pessoas não têm noção como é bom fazer o bem. Porque realmente a gente sai de lá todo mundo muito feliz. Todo mundo voluntário, todo mundo muito feliz. Organiza essa equipe enorme e estamos lá, caminhando. Bom, a gente faz o último intervalo comercial. Daqui a pouco, na sequência, eu quero conversar um pouquinho mais com a doutora, saber o que é que mais desagrada na política
e o que é que mais incentiva ela a permanecer. Tem algum político em específico no Ceará que a doutora Denise não sentaria de jeito nenhum? Daqui a pouco no retorno do intervalo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galerinha, aqui quem fala é Darlan Cantor, eu também faço parte da programação da Sertão TV, feita pra você, uma emissora que vem abrindo espaços aí para os artistas locais, tá bom? Isso é muito importante. Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sertão TV, feita para você. SN Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. O estado valente. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com a doutora Denise. Doutora, último bloco, mas eu quero fazer um bate-pronto aqui com algumas perguntas. Quais bandeiras a senhora defende nessa luta social e de política? A bandeira das minorias, contra todo tipo de preconceito. LGBT, mulher, desigualdade social. Essas são as minhas principais bandeiras. Na política, como vice-prefeita e como vereadora e como agente social de onde mora, tirando de experiência, o que é que a senhora já tirou de ruim e de bom nessa carreira política? Eu digo que eu não tenho o direito de... Eu criei meus filhos e eu assim foi a minha lavagem cerebral, acabou que os dois foram médicos, porque eu acho que o bacana da medicina é você lidar com a dor, com a fragilidade do outro. Quando eu estou atendendo o paciente, bem velhinho, que está aqui sozinho, morrendo de pena, pensando como é que pode, cadê os filhos desse homem? Será, não? Será que é que ele fez? Mas naquele momento, eu só conheço o lado frágil daquela pessoa. Eu acho que isso é muito bom, porque você se torna uma pessoa
mais otimista, né? Porque você só conhece o lado bom das pessoas, o lado frágil, o lado doente, o lado carente, e você só se enche de ternura, de vontade de ajudar. Na política é exatamente o contrário. Na política, você só conhece o lado ruim das pessoas. Então, essa é a minha principal dificuldade. Mas eu também tenho uma sensação muito, eu estou nela porque eu quero. Né? Então, é uma opção minha, porque eu acredito que a gente possa, através dela, fazer muito mais. Doutora Denise, precisa da política para sobreviver? De jeito nenhum. Tem algo que fez com que a senhora tomasse a decisão de disputar um cargo para deputada e, eventualmente, conquistando esse cargo? A senhora se consideraria uma deputada em defesa exatamente de quê? Em defesa das mulheres, principalmente. Teria algum projeto específico que a senhora imagina já ou não? Não. Eu penso muito genérico ainda, né? Porque a principal bandeira que eu preciso defender, que eu sempre defendi, é a bandeira da democracia. Toda vez que a democracia está em risco de ser rompida, está se rompendo, como é o caso de agora, os que mais sofrem são as mulheres, os pobres e os negros. Então, se a gente restitui a democracia no país, a gente pode melhorar a vida, principalmente desses 3 segmentos. Então, a gente, enquanto ser humano, nem enquanto político, a gente tem a obrigação de deixar esse mundo um pouquinho melhor. Então, através da política, eu acredito que a gente possa fazer isso muito melhor. Doutora, a senhora é médica, tem uma vida profissional resolvida, situação também de vida resolvida, e aí pode ser a seguinte crítica: a senhora tem um padrão de vida que é evidentemente fruto do seu trabalho, lhe garante uma boa qualidade de vida. Seria a Denise uma deputada capaz de se colocar no lugar de quem não tem um padrão de vida assim? Com certeza. Quem me conhece sabe que eu não estou nem aí para nada disso. Eu acho que cargo, status, dinheiro, a essência do ser humano é o que importa. Né? Então, nunca deixei, eu sou a mesma pessoa de sempre. Né? Mesma pessoa, trato as pessoas do mesmo jeito, sento no chão. Adoro comer uma tapioca na cozinha da comadrezinha lá do interior. Eu faço isso porque eu gosto. É difícil até de acreditar, mas quem me conhece sabe que doutora, não cola em mim. Tem uma pergunta que o Ceará em Pauta costuma fazer e eu vou lhe perguntar. Tem algum político específico que a senhora não sentaria de forma alguma para uma conversa? É difícil, porque eu acho que a política é a arte do diálogo. Eu acredito que dialogando a gente consiga, mesmo que não se entenda, pelo menos se tentou. Mas olha, um bolsonarista é muito difícil, né? Eu não discuto com um bolsonarista nem sem ser político, nem com mandato. Porque não adianta. Eu acho que ali é um caso perdido. Eu, sinceramente, há quem ache que a gente tem que tentar conquistá-los, há quem ache que tem que tentar reverter o voto. Mas eu não perco muito tempo, não. Eu levo muito mais na brincadeira, sabe? Claro que toda família grande, né, tem defeitos. Na minha também tem, na de vocês devem ter os bolsonaristas de estimação. Mas eu levo os meus priminhos na brincadeira. Não discuto política com eles. Não leva para o lado pessoal, né? Doutora, vamos aqui rapidinho para a gente encerrar agora. Como a doutora Denise se vê há alguns anos? Daqui a alguns anos. Eu me vejo cheia de neto, brincando, cheia de amigos, a mesma de hoje, só que um pouco mais velha. O que mais lhe deixa com raiva na política, doutora? As ingratidões, né? A gente fica com raiva, mas passa. E o que mais anima a senhora a continuar na política? Olha, ganhar um presente de uma pessoa super simples. É muito bacana. Sabe, você vê... Final de semana passado, eu estava no Aracati, eu ganhei caju. Ganhei tapioca. Sabe, eu acho isso tão bacana, porque é um reconhecimento. A pessoa está ali dizendo que gosta de você de uma maneira tão simples. Então seria o reconhecimento. O reconhecimento. Que faz a senhora continuar na política. Doutora, eu queria agradecer a participação
da senhora aqui no nosso programa. Foi muito bacana conhecer um pouquinho da sua trajetória política. Desejar sucesso, como eu desejo a todos os entrevistados. Espero não ser a última vez que esteja aqui, que a gente possa voltar a se encontrar, independente do resultado e da sua decisão em relação ao seu futuro ano que vem. De todo modo, a gente torce e fica na expectativa de que a senhora consiga obter aí seus objetivos. Muito obrigado e seja sempre muito bem-vinda aqui à Sertão TV. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada ao espaço, muito obrigada esse bate-papo, foi muito gostoso. Eu só tenho a agradecer aos ouvintes, a você, ao Abelardo. Estamos aí. E Lula presidente, viu, pessoal? Só para encerrar. Um abraço. Doutor, obrigado pela participação. A gente vai encerrando o Ceará em Pauta, agradecendo a você também pela audiência e até a próxima semana.